Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o Dr. Evaldo Trajano, ginecologista e vice-presidente da Associação Médica de Brasília. Nós vamos falar sobre o Código de Ética Médica. O Código de Ética é um documento que reúne um conjunto de normas e princípios nos quais o profissional de saúde deve se basear para exercer o seu trabalho. Entre os principais temas abordados estão os direitos dos médicos, a responsabilidade profissional, direitos humanos, relação com paciente e familiares, sigilo profissional, pesquisa científica e relação da medicina com a indústria farmacêutica. Estou certa, doutor Trajano? Certíssima. Bom, o último Código de Ética foi de 1988 e o atual de 2010. O que mudou entre um e outro? Bom dia. Eu acho que houve uma grande evolução, né? Nós hoje podemos dizer que esse novo código traz a medicina para o século XXI. Né? A medicina tem avançado muito e esse código ele alinhavou os avanços tecnológicos da medicina e principalmente permitiu o paciente ter autonomia, ou seja, a escolha ou recusa de tratamento, ou seja, essa relação médico-paciente cada vez mais clara e reconhece a terminalidade da vida. Isso é extremamente importante do ponto de vista ético para a prática médica. Olha, eu acho que você bateu num ponto super importante, que é essa noção da terminalidade da vida. E eu gostaria que o senhor colocasse mais claro para os nossos internautas o que realmente abrange esse ponto. Porque, na realidade, hoje, devido aos vários recursos que se tem, né, tem-se como ter uma ideia acerca do quadro do paciente, principalmente os quadros que nós chamamos de terminais, quadros irreversíveis. E muitas vezes esse código ele trouxe essa inovação, permitindo o que a gente chama de ortotanásia, diferente da eutanásia, a escolha do paciente, tá certo, em abdicar daquele tratamento, já que ele é apenas um suporte, a ausência do suporte mecânico para o paciente. Ou seja, trouxe essa autonomia para o paciente frente a quadros irreversíveis. E, nesse caso, essa autorização é só do paciente ou dos familiares também? É um conjunto, mas sempre a autonomia do paciente. Mas vamos supor que esse paciente já não esteja consciente e a família não permita, por exemplo. Nesse caso, se mantém? Sim, geralmente é uma opção da família. Né? A gente okay. não se tem como interferir, né, o médico numa opção familiar. Quer dizer que na não anuência do paciente, o familiar é que decide? Sim, sempre, porque aí vem a questão da consciência. Né? O que acontece com o profissional que desrespeita as normas do Código de Ética? Existem sanções administrativas, penais e cíveis. Ou seja, esse profissional geralmente ele vai ser denunciado aos conselhos e a partir daí tomar as medidas cabíveis a depender da infração. Certo. Vamos supor, esse desrespeito que foi feito com um determinado paciente, ele deve se encaminhar a quem? Geralmente existem os conselhos, especificamente os conselhos de saúde e o CRM, que é o órgão que faz toda a legislação da prática médica. E, nesse caso, ele terá que ter provas físicas ou a palavra dele e de testemunhas? Como é que funciona? Geralmente é uma investigação, é um processo em que ocorre uma denúncia e dessa denúncia vai se fazer toda a investigação. Ou seja, o paciente geralmente ele vai, tanto o paciente quanto o médico também, né, ele pode ser alvo de uma infração ética, vai haver denúncia, se houver provas vão ser colocadas nos autos e a partir daí ocorrer a investigação. Agora, uma curiosidade, doutor. Esse código, ele atinge somente os médicos ou hospitais e clínicas? Esse código, geralmente, ele vai atingir os médicos, a legislação médica. Quer dizer que para hospitais e clínicas seria uma outra investigação, Isso, porque isso geralmente a questão administrativa envolve uma outra esfera. Né? Obviamente que todo esse código médico vai estar implícito dentro da prática médica. Certo. Mas a questão administrativa envolve uma outra esfera de jurisprudência, vamos dizer assim. Certo. O senhor acredita que o novo código vai melhorar a relação médico e paciente? Sem dúvida. Eu acho que a percepção da autonomia do paciente é extremamente importante, porque vai haver clareza no que se vai fazer em respeito a tratamento. Ou seja, o paciente ele vai estar ciente do que vai ser feito, né? E a partir daí ele vai concordar ou não.
Trouxe algumas outras inovações importantes, como, por exemplo, a validação da segunda opinião. Né? Ou seja, a partir de um diagnóstico, o paciente pode procurar um outro serviço e validar aquela opinião. Então, essa relação vai ficar muito mais clara. Tá, uma outra coisa, quando, por exemplo, o paciente já está em estado avançado, terminal, ele poderá fazer a opção de ir para casa e terminar o fim da sua vida em casa? Sim, sem dúvida. Isso é o que a gente chama de autonomia, é a ortotanásia. Certo. Hoje há uma tendência, vamos dizer assim, a uma melhora na qualidade daquele paciente, ou seja, sair do ambiente hospitalar e ir para casa frente a esses casos. É uma opção do paciente. E a eutanásia propriamente dita? Não temos legislação para isso. Não existe? Não. Ok. Eu queria, assim, finalmente que o senhor colocasse, nós tivemos nesse final de ano no Brasil uma série de irregularidades, falhas de médicos. O que foi feito, se o senhor tem essa informação a nível nacional, o que foi feito ou o que está sendo feito para sanar essa falta de médicos em dias pontuais, no final do ano, por exemplo? Eu já vejo por um outro lado. Eu acho que essa questão é uma questão mais administrativa. Ou seja, entra uma outra esfera, que é a esfera da gestão da saúde pública. Né? Nós sabemos o caos que se encontra o país. Se a gente trouxer a nossa realidade aqui para Brasília, houve realmente agora esse problema da falta de médicos, mas aí já envolve uma outra esfera. Eu não digo nem que é uma falha do médico, mas é uma falha do sistema como um todo. Né? Desde o gestor que está aqui em cima a quem está aqui na ponta. Né? Ou seja, é um conjunto de fatores, né, que vão determinando, infelizmente, esse sucateamento da saúde pública. Certo. Provavelmente, assim, só interrompendo, desculpa, pelo que ouvimos declarações a nível do gestor de saúde, vai haver a apuração das denúncias, né, e a partir daí tomadas sanções cabíveis para cada caso. E nesse caso envolve também o CRM Sim, o CRM vai provavelmente fazer essa intermediação, mas especificamente esse caso é um caso que foge um pouquinho da alçada do CRM, porque é um caso já mais de gestão pública. Certo. Né? Doutor, a gente sabe que para que um médico saia, é preciso que o outro tenha chegado. Sim. E nesse caso, quando o médico sai, mesmo sem a chegada do outro, ele incorre em alguma punição ou como é que funciona? Geralmente o que se recomenda, né, e o que se espera é que nesse passar de plantão haja exatamente troca de informações entre os profissionais, o que está saindo e o que está entrando. Né? Então, a depender dos acontecimentos, caso esse profissional que esteja saindo não esperar o colega, nesse interregno pode acontecer alguma intercorrência. Então, muito provavelmente, os dois profissionais vão responder a algum tipo de sanção. O que o senhor pensa a respeito do ponto do médico ter que bater o ponto nos hospitais públicos? Bom, esse é um fato, eu acho que importante, né? Porque vai dar um respaldo da presença. Agora, além da questão do ponto, tem um outro dado muito importante. O médico, ele pode até bater o ponto, mas o mais importante para o médico, eu acho que é ter condições de trabalho. Não adianta você chegar na hora, sair na hora, se dentro desse transcurso de tempo você não tem condições mínimas de trabalho. Certo. Eu acho que as coisas têm que surgir sempre de forma acoplada. Né? Se eu não tenho a condição de trabalhar dentro de um determinado setor, não adianta bater ponto. Ou seja, o ponto vai ser algo de satisfação para a presença do médico. Mas, ao mesmo tempo, tem que se dar condições para que ele se exerça a prática médica de forma adequada. É porque o que estava ocorrendo no caso específico do Distrito Federal é que esses médicos, ao invés de atender dentro dos hospitais, eles iam para os seus consultórios. Esses médicos que foram flagrados nessa situação, que tipo de sanção ocorreu com relação a esses profissionais? Bom, vem novamente aquele caso da questão da gestão de saúde, ou seja, foge um pouquinho da alçada, tanto do CRM quanto da MB, e entra na questão da Secretaria de Saúde. Aí seria uma questão administrativa. Administrativa, porque na realidade ele, teoricamente, né, pelas denúncias, era para estar num canto e estar em outro. E como médico ele não incorre com nenhuma punição. Não, porque na realidade assim, não ocorreu uma infração do ponto de vista da relação médico-paciente, mas sim uma questão administrativa.
né? No caso do Rio de Janeiro, que houve o caso do médico que não estava, o neurologista não estava presente e que veio a falecer aquela criança, aí também foi só administrativa sob o seu ponto de vista ou foi também médica? Não, eu acho que aí também foi uma questão administrativa, porque na realidade, assim, o plantão do hospital, né, obviamente que nós estamos longe, ouvimos relatos de imprensa, certo, né? São duas situações que são importantes. Primeiro, um hospital daquele porte, né, geralmente você tem um neurocirurgião de plantão, né? Houve uma falha, né, quando eu falo uma falha, na questão de não haver um neurocirurgião, se era aquele profissional ou outro, questão administrativa da escala de plantão e do chefe de equipe. Por outro lado também, né, pela comoção que se deu, dificilmente qualquer neurocirurgião teria sucesso ou êxito naquela assertiva de assistência àquela paciente. Mas, de todo jeito, havia uma requisição para um profissional dessa especialidade e não havia no plantão. Aí incorre toda essa parte de inquérito administrativo decorrente da falha do profissional no plantão. Bom, ok, acho que foi bem esclarecedor. Tenho certeza que os nossos internautas entenderam bem como é que é o funcionamento, a quem se deve dirigir, quando é administrativo, quando é a parte médica, de punição ou de perda, ou enfim, o que pode ocorrer com esse profissional. Quero agradecer a sua presença. É um prazer. E ter feito os esclarecimentos. Que bom. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigado.